Olá, galera do bem. Quarta-feira, dia do nosso encontro, dia daquele papo gostoso, com a Ângela, com o Joel, que já são íntimos, já não são nem convidados mais, porque já são absolutamente da casa e estão sempre com a gente aqui para dar uma luz nesses assuntos polêmicos que são ETs, levitação. Hoje vamos falar até de Chico Xavier, tá? Com a colaboração do Marcos, da Renata e da Marcela. Hoje eu falei certinho, Marcela. Hoje eu falei, hein? É Roberta. Roberta, o que eu tinha falado? Essa sou eu, tá? Eu sou um pouco loira, eu demoro para entender, tá? Ângela, tudo bom, querida? Uma honra estar com você aqui no teu programa novamente, né, Lu? Sempre um prazer imenso. Nossa, que bom. E Joel, tudo bem, Joel? Uma boa noite a todos aí, nossos amigos. Tá ótimo. Tá bom, né? E os nossos ETs? Hoje eu tenho um desafio, porque eu pergunto tanto por que eles não vêm de uma vez, que hoje uma internauta mandou uma resposta pra gente que vocês vão ter que rebolar nessa resposta, hein? Daqui a pouquinho, tá? Porque por enquanto a gente vai falar sobre levitação. O que é levitação? Bom, levitação é a possibilidade da pessoa anular a gravidade e conseguir se deslocar do chão e levantar. Nós temos um vídeo aí, né, Joel? Temos. Nós temos um vídeo, nós vamos passar então, já essa já. é uma das paranormalidades que não é fácil de conseguir, né? Porque a pessoa precisa ter um controle mental, espiritual enorme. Quem tem que ter o controle? Quem está levitando ou quem está sendo levitado? Quem está levitando. Quem está levitando. É a pessoa que levita. Quem está sendo levitado não precisa? Mas aí que está a coisa. Os fenômenos reais de levitação, uma pessoa não levita a outra. É a própria pessoa? É a própria pessoa. Porque aí quando eu estava preparando a matéria, foi interessante porque aparecem muitos assim de levitação e tal, né? Mas são truques de mágica, né? Aí eu fui destrinchar tudo e atrás até programa eu falei, não, eu me divirto tanto com essas coisas, né? Quando pequeno, adorava, achava que era verdade. E quando a gente fica grande, como é que ele fez, né? Agora, já a levitação real, ela não é um truque. A levitação real é a capacidade da pessoa anular a própria gravidade e se elevar do solo. Entendi. E, Joel, você lembra do primeiro caso registrado de levitação? Existe isso? Existe, assim, o mais famoso, Jesus. Bem, aliás, o mais famoso. Né? Ele andava sobre as águas, né? É isso. Isso seria uma levitação? Então você tem que eliminar a sua massa, né, o peso, e para poder flutuar sobre as águas. Isso é uma capacidade que vem de dentro dele próprio, né? Não vem de fora externa, né? E esse é o caso que a gente conhece aqui, todo mundo conhece. Mas existe na história outros casos, né? Mas vamos falar desse que é o mais que é o perto, máximo, né? Que é o máximo. Porque uns diziam, Jesus praticava magia, por isso que ele fazia o mar abrir, essas coisas, mas que é um outro assunto que depois a gente fala. Gente não vai conversar. Angela, o que a física diz a respeito da levitação? Bom, a física diz que é uma capacidade, que nem todos temos ainda, de anular a própria gravidade, anular a gravidade do corpo. E que é possível, sim, existem casos de pessoas que levitam, mas você precisa ter um controle interno, né, gigante. E isso não é ensinado, né, mas é muito difícil de conseguir. Talvez mas exercitado, seria um exercício? Um exercício. Existem pessoas aí, escolas antigas aí que ensinavam esse processo, mas não é todo aluno, né, que conseguia, porque haja evolução interna e não é fácil. É um atributo, já que, no meu ponto de vista, é um atributo extrafísico, inclusive. Entendi. Agora, a pessoa se parece um pouco com hipnose ou não? Estou falando besteira. Não. É outra coisa. É outra coisa. Mas a hipnose também você tem que ter uma dedicação de quem está sendo hipnotizado. Eu, por exemplo, sou louca para ser hipnotizada. Eu nunca consigo. Não, né? Na realidade existem estudos, né, sobre hipnose. Uma pessoa que estudou é capaz de hipnotizar a outra, né? Mas ela precisa ter o estudo e o conhecimento para isso, não é qualquer pessoa também. Entendi. Já a pessoa que está sendo levitada fica consciente? Ou existe algum... Olha, esses testes de levitação em laboratório,
eu não consegui encontrar nenhum que tenha sido estudado em laboratório, ou seja, onde se coloca equipamentos de medição para que a pessoa faça essa levitação. Os casos que existem são casos fragados aí por cinematografista amador, né? E num caso existe aí uma rede de TV que estava gravando um ritual xamânico na África. E aí a coisa parece que eles verificaram que houve uma levitação espontânea desse xamã. Nós temos esse vídeo aí, Joel? Também, ele veio junto. Tá aí o vídeo? Tá os dois. E tem um outro também, vocês vão ver também, ocorreu na Rússia, né? Ocorreu na Rússia. Também é um outro caso que até agora é tentado encontrar as fraudes nisso daí e não foi possível. Já naquele dos monges, que passou até na TV aberta aí, houve muita dúvida porque existia um fundo atrás, né? Do monge que andou aqui na Lagoa da USP, andou sobre as águas. Mas andou ou não andou? Andou. Andou? Andou. Não foi truque? Aí que está, eu não acompanhei isso. Eu tenho dos dois lados falando. Tenho do lado que diz que é verdadeiro, e o outro lado que diz que não é verdadeiro. Bom, nós temos o Crisângel aí, né, que é um mágico e que é um ilusionista. Ele usa esse truque de levitação. Mas existem truques de levitação também. Mas os reais são muito difíceis, Lu. O cara precisa ser quase que um Skinner, né? Precisa ser aquele cara com domínio mental enorme, né? Vocês já viram algum caso pessoalmente? Vocês já viram alguém ser levitado? Eu vi, faz muitos anos atrás, dentro de uma ordem secreta, uma pessoa levitar. E eu não acreditei no que eu vi. Eu tive que passar a mão para ver se não tinha nada, porque eu achei que fosse mágico. Mas os mágicos mandam você passar a mão também, não tem nada. Na realidade, os mágicos têm algumas coisas... Não é verdade? No caso que o mágico levita uma outra pessoa, tem um aparelho, né? Tem um truque, tá bem... vamos dizer, é uma engenharia muito bem feita. É bem feito porque você não vê nada. Você vê só aquela coisa pendurada no ar. Isso. E que é difícil saber, né? Exato. Então é por isso que assistir o show de mágica dá aquela vibração na gente, que durante alguns momentos a gente se vê criança de novo, né? Porque a gente pode acreditar naquilo ali, né? É verdade, mas a levitação é uma realidade também. É uma capacidade que nós ainda não desenvolvemos, mas estamos a caminho de desenvolver aí. Entendi. E que tipo de força que a pessoa usa para levitar? É a força mental. Só? Força mental. A pessoa precisa ter o poder de anular... Se você for me levitar, você tem que ter força mental. E se eu não tiver? Não, ninguém levita ninguém. Vamos partir daí. Você pode se levitar, mas ninguém levita ninguém. Os casos de levitação real são pessoas que levitaram por si próprias, entendeu? Elas não têm a capacidade de levitar. A levitação você não sai do corpo. Não. Você sobe com o corpo. Você sobe com o corpo. Mas e a sensação? A sensação é de leveza. De quem está fora do corpo? Não. De quem vai fazer uma viagem astral? De quem conseguiu realmente se sente realmente plugado em algo superior. Agora, a Rússia está estudando muito essas questões, né? Agentes psíquicos, mediunidade, a Rússia está estudando. E ela explica muitas coisas, inclusive sobre médiuns também. Entendi. Entendeu? Na verdade, para nós percebermos, nós que trabalhamos com investigação paranormal, então a gente tem equipamento para medir forças eletromagnéticas, né? E vou falar de um outro caso que não é a levitação, né? Para você ter uma ideia. Se você começar a trabalhar a meditação, sentadinho aí, você começa a meditar e eu colocar os aparelhos para medir o campo eletromagnético seu, eles vão oscilar. Assim que você começa a entrar, ela perde piso, perde massa. Verdade. Quando ela está fazendo isso. Perde, emagrece. Nossa, eu já me entusiasmei. Assim como a materialização, né? De ectoplasmia, né, Joel? Exato. Inclusive, tudo que exige a parte de trás do nosso cérebro, de ele forçar uma situação no campo eletromagnético, o que ocorre? A pessoa vai ocupando o combustível,
Perde massa. Ele perde, durante uma experiência dela, 2, 3 quilos. A telecinesia é o fenômeno da pessoa puxar... Peraí que nós vamos falar vamos sobre falar. telecinesia já. Tá bom. Outro assunto polêmico que a gente vai falar já. E vamos aproveitar então, vamos uma gravação desse fenômeno da telecinesia? Vamos lá? Galera, tudo bem? Interessantíssimo. O que é telecinesia? É a capacidade que nós somos todos paranormais. Vamos falar de ciência agora. Todos. Todos nós somos paranormais. Algumas pessoas têm a capacidade de mover objetos à distância. No caso da Nina, ela foi estudada pelos russos. Ela conseguia não só mover a bússola, como outros objetos. Trazer alguns pequenos objetos até a pequenas distâncias até a sua mão. Daria para praticar roubos? Olha, acho que não, viu, Lô? Eu penso que não. Né? Não. É porque eu vi um filme assim... Que daria, né? É. Mas assim, dentro da realidade... Eu sabia real. Nós somos seres extremamente capacitados e paranormais. Mas desde cedo, nós não fomos ensinados. É como se o esse sexto sentido nosso entrasse em atrofia. Então, hoje tem uma pesquisa, da Rússia, inclusive, que as pessoas que têm a glândula pineal, que é uma glândula que fica na altura aqui do meio do olho, aqui atrás na hipófise, ela, quando cristalizada, são pessoas que ela funciona como se fosse uma antena parabólica, então dá uma possibilidade de maiores dons paranormais. Mas se nós aprendêssemos desde jovens a utilizar a paranormalidade, como os essênios faziam, Cristo foi um essênio, então ele aprendeu desde cedo a ver aquilo como uma coisa normal. Então as pessoas poderiam utilizar de uma forma normal. Então é normal ser paranormal. O normal seria nós usarmos todos esses talentos, esses dotes. Tanto que nós temos uma caixa craniana e a gente só usa 5% da nossa cabeça animal, né? Você acha que até é uma questão de cultura, então? Eu penso que sim. Porque, na realidade, a quem interessa que nós tenhamos alguns poderes? A ninguém. A ninguém, né? Aliás, interessa quanto menos, né? Quanto menos. Quanto mais robotizados, melhor. Né? Inclusive, é melhor, né, Joel? E telergia, Joel? O que é telergia? Telergia é essa força, né? Que pratica a telecinese, faz o movimento, é a energia utilizada, isso é chamado telergia. Telergia. Né? A telergia é uma energia usada a longa distância, né? Entendi. Tele significa distância, energia à distância, né? A experiência que eu tenho com isso daí é pessoal, né? Eu tive algum tempo numa escola filosófica aí, dessas escondidas, né? É onde a gente desenvolvia algumas faculdades, né? E uma delas era a telecinesia, né? Então o que era feito? Havia um treinamento, você pendurava um pêndulo em algo que não pudesse ser tocado por você, né? É você se concentrar, mas é uma concentração calma, não é uma fixação. Aí você vai se aproximando com a mão assim, o pêndulo se mexe, né? A mão não tocou ele ainda, mas ele se mexia. Aí você vem com a outra mão e se mexe para o outro lado. Isso já mostrando para a gente, para que você conscientize que isso é possível, né? Depois, ao longo do treinamento, você faz ele já para a direita, para a esquerda e assim por diante. E a bússola, né? Interferir no campo magnético da bússola para que o ponteiro mude de lugar, né? Isso é ensinado nas escolas, vamos dizer assim, nas filosofias secretas, ocultas, né? Então, eu tenho 2 casos que eu vi pessoalmente. Um é o de telecinesia, uma garota de 5 anos que o pai não sabia lidar.
E até Ela tinha essa força. ela tinha essa força. E aqui em São Paulo existem pesquisadores que têm um grupo de pessoas com poderes paranormais avançados, mais crianças. E eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo. Um grupo muito fechado, muito restrito, mas eu tive essa oportunidade. E essa menina realmente me impressionou, porque ela trouxe um clips de uma distância de 1,5 metro mais ou menos, com o poder da mente. Nossa, que... Outro desses paranormais, também jovem, ele fazia andar um fio, colocava um fio aqui nas têmporas e um trenzinho andava com a força mental Com a dele. força dele. Que Isso coisa eu de vi, louco, hein? isso eu vi. Que coisa E de o louco, outro, sensacional. o outro é que era um problema para a família, que inclusive a família trouxe do Paraná para cá, a família era evangélica, não entendia, ele era pirogênico, ou seja, ele tinha capacidade involuntária de colocar fogo nos objetos, e desde bebê, tanto que o berço vivia chamuscado, e eles associavam isso a uma manifestação demoníaca, o que na realidade não tinha nada a ver. Realmente a criança tinha um poder paranormal enorme, e quando ele ficava irritado, pegava fogo em volta do berço, entendeu? Entendi. Então, ele estava sendo, na idade infantil, sendo mostrado para ele como ele utilizar essa força. E Joel, qual é a diferença entre a telecinesia e a levitação? É meio parecido, né? Isso. Na levitação, você faz com que o seu corpo perca a gravidade, né? E a telecinesia, você movimenta a gravidade a seu favor. Você trabalha com objeto. Tanto que a telecinesia não funciona de mim para você. Entendi. Tá? Se eu tentar usar a telecinesia com você, Não, não vai... só com objetos. Só com objetos. E pode ser objetos pesados, não? Ou só coisas muito leves? Acho que eu vou recordar, nós trabalhamos com essa fantasma que o Ratinho chamou, né? E muitas vezes esses fenômenos de fantasma que ocorrem nas residências, muitas vezes eles são, na verdade, um adolescente passando por uma crise da adolescência. Ele involuntariamente, inconscientemente, ele faz com que as coisas quebrem, ele faz com que as coisas se movimentem, mas ele não é consciente que ele está fazendo isso. Então a gente é bem criterioso para diferenciar. Grosso modo, uma força sobrenatural mesmo. É a força magnética dele, né? Eletromagnética dele. Só que ele não tem consciência de que essa força tem. Isso você puxa, certo? Agora, e esse lance de mudar, o objeto está aqui, de repente está ali, é outra coisa? Mas o teletransporte, né? É só alçada isso. Isso. Isso ocorre também. Objeto desmaterializado no lugar e depois voltar naquele lugar. Da onde que aparece? Quem faz isso? Olha, até agora, nos estudos que nós fizemos, alguns desses desaparecimentos é provocado por ou adolescente ou muito velhinho, né? É que eles conseguem fazer esse tipo de coisa, algo desaparecer ou se tornar invisível ou se tornar visível novamente. Tanto o adolescente como a pessoa de idade. Existe... Não é espírito? Não. Nesse caso, é espírito? Não, uma manifestação de alguém mesmo. Isso aí são objetos. Espírito é alguma coisa inteligente. A gente tem que diferenciar. Quando a gente vai fazer investigação, nós precisamos trocar informação com... Assim, por exemplo, não tem ninguém aqui, só estou eu. Eu coloquei a maçã ali e fui ali. Quando eu voltei, a maçã estava ali. Isso. E aí? Isso ocorre. E quem faz? Você própria. Como eu próprio? Não tinha nada que ver com Não, mas você não é força consciente. inconscientizada que você tem e que você não sabe. Tudo tem uma É resposta. inconsciente. Tem uma resposta. Isso foram feitos vários testes. O pessoal da luz estuda muito essa questão paranormal, viu? Entendi. Que a gente tem que diferenciar mesmo o que é superstição e o que é ciência. Algumas coisas já deu para se identificar. O que é a superstição, ou seja, os milagres, isso daí é uma ciência não estudada ainda, né? É verdade. E já aconteceu, Ângela, de alguma pessoa que você conheça ser ferida com algum objeto guiado pela energia? Olha, ferida não, mas assim, a gente vê até que naquele filme Carrie, a estranha, que mostra o Scanners, né? O Scanners é um cara que tem toda a capacidade máxima do superpoder, né? Do paranormal, em seu último estágio.
Mas realmente uma pessoa pode ser ferida se encontrar uma dessas pessoas que esteja raivosa, por que não? Até na internet esses dias colocaram uma charge fazendo isso, né, Joel? Na verdade, o que nós estudamos é que pode ser ferida sim, mas existe um outro fenômeno, que muitos conhecem como poltergeist, Poltergeist é diferente. que é energia acumulada no ambiente, em algum lugar. É a energia de pessoas aí que entra e o pessoas. caça-fantasma, então. Aí o poltergeist a gente cai fora. Porque você não tem como lidar com ele. Não é inteligente, ele se alimenta do seu medo, dessa energia do medo, né? E ele continua ali. Tem que deixar ele quieto lá, até ele desfazer aquela energia. Normalmente tem alguma coisa a ver, por exemplo, às vezes a gente vê uns depoimentos, a gente vê uns vídeos aí, uns VTs, que você chega perto de um determinado lugar, de uma casa, a casa começa a pegar fogo, aquele lugar assim, sem ninguém ter chegado perto, nem colocado fogo ali, mas aquilo acontece. O que é isso? É pirogenia, alguém que tem essa faculdade de pirogenia. A pirogenia, tem a pirogenia que é a capacidade de alguém da casa, no momento de fúria, de raiva, incendiar determinados locais. No Paraná, há pouco tempo aconteceu muito isso. E gritos? E quando você ouve gritos dentro da casa também é pirogenia? Não, nem sempre. É com pirogenia. Pirogenia está ligada ao fogo. Mas e aí? Gritos podem ter Aí chame os A minha pergunta é um desafio, Não, e aí pode ser espíritos aí mesmo, está ouvindo realmente, precisa ser analisado. São espíritos ou não. Então, porque quando você fez o trabalho lá no Ratinho de Caça-Fantasma, assim, como você percebe que existe o tal do fantasma ali ou de forças estranhas? Pela aparelhagem, né? Nós temos duas maneiras, através da aparelhagem e do seu aparelho, você própria. Quando você começa a ficar próximo de algo eletromagneticamente carregado, você vê que seus pelinhos sobem, né? Então você já percebe por aí que há alguma coisa diferente ali. Entendi. Então quando você coloca o aparelho, ele já vai acusar. E quando acusa coisa diferente, o que você aconselha? Eu tento entrar em conversa com essa energia, através de gravadores super sensíveis, né? Eu tento entrar em contato. Já rolou alguma conversa? Já. Assim? Já? Já. Olha, Ângela, já rolou? Já. Você foi fazer o Caça-Fantasma e já rolou? Já rolou. Já rolou e olha, foi isso. Você já vai contar. Eu estava lá junto. Você viu? Eu vi. Ouviu? Ouvi. Galera, dou testemunho aí. Ela ouviu? É verdade, é fato. Ele viu e ouviu. Já já a gente volta, nós vamos saber se isso é verdade. É isso aí, galerinha. E a gente está nesse papo gostoso aqui com a Ângela e com o Joel. E agora, Ângela, como é que é, Ângela? Você viu, a gente estava falando sobre fantasmas, caça-fantasmas, que o Joel é expert. Já foi até no Ratinho fazer uma matéria dessa, mostrou como é que faz. Aliás, foi muito interessante, foi muito legal. E aí eu perguntei se ele conversou com esse tipo de energia. Ele disse que sim, ela afirma também. Como que foi isso, hein? Bom, eu vou dar meu depoimento, porque como essa pessoa era uma pessoa muito próxima à minha pessoa, e ela estava passando por uma situação de ver, inclusive eu tive essa presença de ver as coisas caírem no chão dessa forma, sensações bem pesadas dentro da casa da pessoa. Você presenciou? Eu presenciei então. isso. E como que era? O que acontecia? Então, tinha deslocamento de objetos assim, na minha frente aconteceu. E essa pessoa disse que via seres dentro da casa dela. Eu não vi os seres, mas tinha uma sensação estranha. Quando nós chamamos o Joel para tirar a prova... E o que caía, por exemplo? Só para a gente explicar bem. Essa pessoa tinha 3 bonecas assim numa cantoneira. Uma boneca, é como se alguém pegasse a boneca e vinha até o meio da sala e jogasse, entendeu? Ah, que interessante. Isso eu presenciei. E depois disso fui eu que chamei o Joel, pedi para que ela deixasse... E a boneca quebrava ou não? Não quebrava, mas jogava no chão como se alguém estivesse com raiva. E teve algum objeto que quebrasse? Que fizesse... Sim, copo, por exemplo, alguém, como se jogasse copos no chão. Entendi. Ela tinha bastante manifestação. Então eu chamei o Joel para ver se isso era uma coisa da cabeça dessa pessoa ou se era um evento realmente paranormal. Porque a pessoa pode realmente... como que poderia ser da cabeça se você estava vendo que estava tudo se deslocando? Então, porque pode ser que ali? ela realmente estivesse
fazendo esse tipo de telecinesia, fenômeno né? de forma inconsciente. Isso também poderia Isso ter poderia ser uma ocorrido? telecinesia, entende? Entendi. Poderia Então, ter ocorrido. Poderia ter ocorrido. Então, para tirar o pingo dos is, insisti, falei para o Joel levou todo o maquinário dele, porque ele tem um maquinário gigante, e câmeras, telas de câmeras de infravermelha, presença. telas de presença, malha laser, gravadores. Bom, é bastante coisa que tem. Né? O interessante é que essas luzes de presença foram colocadas em 4 quartos e eu fiquei monitorando o computador. E no quarto, conforme eles iam, nos quartos que eles não entravam, é como se passasse alguém e apagava as luzes, porque a câmera de presença ela acende a luz quando passa alguém. E lá não tinha nenhum gato, nenhum cachorro. É com sensor. Com sensor, Entendi. exato. Então, apagava as luzes, aí de repente, nós estávamos com o ok-tok, né? Uma voz diz assim, saiam daqui agora. Com voz bem cavernosa, assim, sabe? Entendi. Você ouviu? Não só eu, todo mundo ouviu. Pegou em todos os ok-toks. Entendi. E E vinha da onde essa voz? a gente não sabe de onde vinha especificamente, mas entrou, nós estávamos com o ok-tok, né? O pessoal estava todo com o ok-tok, porque a casa era uma casa muito grande. E pegou em todos os ok-toks, foi gravado, inclusive. Isso foi mostrado na Rede TV, né, Joel? Ocorre isso aí. Quando nós fomos mostrar para a equipe de filmagem o lugar onde nós íamos passar, que eles queriam fazer uma gravação com isso, para encurtar, a equipe foi parar lá na frente da casa, que eles se arrepiaram, ficaram apavorados com tinha aquilo. algumas manifestações de telecinesia na hora. Aí a Cris, a minha esposa, a Mari, que você conhece, elas ficaram monitorando pelas câmeras, que nem essas câmeras de vigilância, né? Ficaram monitorando lá. E quando o som entrou pelo ok-tok, também entrou nos microfones das câmeras, que não estavam acoplados a nada com a gente. Eles estavam lá. Eu estava com um microfone sem fio, né? E entrou também no sistema de através do gravação. microfone da câmera. Então, assim, depois... Que estava desligada. Não, a câmera... Nós estávamos usando a nossa câmera, eles estavam focalizando através do nosso equipamento, eles puxaram o O vídeo de experimento lá. estava sendo monitorado por um canal de TV, o fato foi esse. Então, em todos os locais que eles iam para fazer a filmagem, eles estavam monitorando para ver se não tinha nenhuma fraude. E, de repente, entrou essa voz... Que falava o quê? Saiam daqui agora. Mas uma voz muito grossa, muito pesada. E rouca. Rouca, mandando a gente embora. E nisso... Nós levamos conosco também 4 clarividentes. Fizemos elas passarem individualmente. 4 clarividentes. 4 paranormais. Com Paranormais, poder de né? clarividência. Que faz parte da equipe, né? E cada uma foi separadamente, foi gravada separadamente, as impressões que elas tinham. Depois, nós fomos com equipamento passar pelos mesmos locais, né? Porque a rede de TV lá estava sendo criteriosa nisso, né? E aí, quando se juntam as coisas, sabe, uma completava a outra, né? E aí? E aí, no final, nós conversamos com a dona da casa se queria que a gente aprofundasse aquilo. Ela não quis, né? Ela não aceitou aprofundar aquilo. Ela não quis, ela ficou muito assustada. Inclusive, ela ficou muito assustada porque... Mas e aí, ia ficar assustada? Porque... Então, ela ficou Coisa assustada, mas ela estranha, não não queria querer mexer saber. com nada, né? Então, assim, e a gente não pode mexer com nada se a pessoa não quiser, Se a né? pessoa não Orientar. aceitar, né? A pessoa tinha que aceitar. Eu Ela- só posso te ajudar se quiser. Isso. E, Joel, mas eu quero saber a experiência que você teve de você conversar com essas energias. Isso eu estou sim. muito interessado. Foi no Martinelli. No Martinelli, no Isso, edifício? no edifício Martinelli. Como é que foi? O Martinelli tem uma história contada por todos que trabalham lá, de mulher de branco, vultos, pessoas que estão sentadas de madrugada trabalhando, chega lá, a pessoa não está. Tem uma série de histórias. E a universidade aqui de São Paulo nos convidou para... Eles estavam fazendo um TCC, eles convidou para fazer a matéria. E eles contrataram tudo com o pessoal do Martinelli, eles permitiram, nós fomos no terraço. E aí minha esposa, com o gravador, ela começou a falar assim, aqui falam que tem uma mulher de branco, né?
Aqui dizem que aparece outras coisas, mas o que parece mais é Mulher de Branco, o gravador ligado, né? E eu fui falando. Ela estava falando para vocês? Não, ela estava falando no vazio. Ela estava com o gravador. Ela estava gravando, o que estava se passando, o que estava acontecendo. Era como se ela estivesse conversando com alguém. Tá. Né? Aí ela perguntava, você está fazendo aqui, que você continua aqui, por que você permanece nesse local? Então ela vai fazendo perguntas e dando tempo para a resposta. Entendi. E aí, quando nós pegamos o gravador, isso já em casa, fomos repassar a gravação. Foi fazer análise da fita, né? Então ela fala assim, você é a Mulher de Branco? Entra uma voz jovial dizendo assim, muito bonita. Né? Nossa, que Aí ela pergunta para elas, mas ela não ouviu essa resposta. Né? A resposta só foi gravada, não ouvida. E aí ela pergunta, o que te prende aqui, né? Você precisa da nossa ajuda, alguma coisa assim? Você quer vir conosco? Ela falou, aceito. E realmente, depois ela manifestou na minha casa, ela foi com a gente. E como foi lá depois? Depois a gente, sabe, tudo no espiritual tem um Deus, sempre tem uma força maior. E a gente faz a oração, né, como todo mundo, e as pessoas podem encontrar paz. E aí realmente já não apareceu mais em casa. Mas no dia seguinte ela estava em casa. Coisa interessante, hein? Eu não estive nesse experimento, mas eu ouvi a gravação que ele fez. Eu também achei bastante interessante. Você ouviu? Ouvi depois, né? Porque não foi um dia que eu não pude estar nesse experimento. Entendi. Mas foi bastante interessante, porque foi uma transcomunicação instrumental mesmo. Mas você já teve em outros experimentos de transcomunicação com a Sônia, né? Nossa, os experimentos que para mim são tão reais. Eu posso até contar uma história rápida, se você me permite. Eu quero que você conte, inclusive, do garoto. Do menino mesa. Da mãe, né? Então, essa aconteceu. Isso, inclusive, a Sônia apresenta em congresso um menino de 6 anos. Foi com a mãe, queria assistir aquele filme Homem-Aranha, né? E assistindo o Homem-Aranha, ele chega em casa, vai subir no tampão de mármore e vai se jogar como Homem-Aranha, né? E o tampão descola da mesa e vem, bate na nuca do menino, ele teve morte súbita. E a mãe, embora não fosse espírita, ela foi atrás da Sônia Rinaldi. E quando a mãe chega no laboratório, que era uma chinesa, dizendo, olha, não acredito em nada disso, mas ela não se conformava, como ela não se conformava com a morte do filho, e ela queria saber se continuava, porque ela não se conformava, o menino era filho único. E foi muito. A gente mostra isso em congresso, a Sônia mostra isso em congresso, e é muito emocionante, porque entra uma voz de criança, que a mãe pergunta assim, filho, você está aí? Aí entra uma voz de criança logo em seguida, dizendo assim, mãe, eu estou aqui, mãe. Como se ele tivesse numa boa, sabe? Que não tivesse a noção de que tivesse morrido. Tivesse com alguém muito querido. Estou aqui, mãe, mas grita várias vezes. Sabe criança quando entra em euforia? Mãe, eu estou aqui, mãe. E até quando ela mostra em congresso, emociona muito, até por fato de ser uma criança ainda, né? Que emociona muito, né? Nossa, questão. Mas são vários casos de relato, filhos que morreram assassinados, que morreram em acidentes automobilísticos. Temos uma amiga que conversa com o filho via transcomunicação, às vezes ele deixa recado na secretária eletrônica ou no celular dela. Faz parte do Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação também. Isso tudo acontece. E isso é totalmente real. Por quê? Hoje a ciência já fala de multi-universos. Ou seja, nós estamos num universo bolha. Como se fosse uma grande casca de cebola e está aí. E às vezes a gente esbarra mesmo. Nós somos uma frequência de onda, né, Joel? Às vezes a gente entra em contato mesmo com esses outros universos. Muito interessante, né? Aí, eu quero ir, hein? Mas eu acho super interessante. Eu quero ir nesse experimento. Vamos sim, vamos sim. Temos que ir lá. Vamos voltar um pouquinho agora aos ETs? Vamos. Você sabe que... Explicar para a galerinha, porque toda vez que Joel e Ângela estão aqui comigo, que a gente vai falar de ETs, eu faço aquela pergunta que não quer calar. Eu digo, gente, por que eles não vêm de uma vez? Por que eles não se apresentam rapidamente? Aí, uma internauta gentilmente mandou um vídeo para a gente aqui, explicando que Chico Xavier
explicando o porquê que os ETs não vêm tão rapidamente. Vamos ver esse vídeo e depois a gente vai comentar. Nós costumávamos conversar muito depois de tomarmos o lanche da noite, e essas conversas iam madrugada adentro. E segundo o Chico me lembrou, no final do capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel, escrevendo sobre o Espiritismo e as grandes transições, vai dizer que espíritos abnegados e esclarecidos já davam notícias que uma terceira reunião entre as potências angélicas do sistema solar iria acontecer na atmosfera da Terra. A partir do momento em que a humanidade terrestre, pelo seu próprio esforço, teve capacidade de sair do solo humano, do solo terrestre, para pisar o solo lunar, ela estava demonstrando para a comunidade planetária de nosso sistema solar que seria capaz de participar desta comunidade em sentido mais amplo. O Cristo sugeriu que se nos fosse dada uma moratória de 50 anos. Esta foi a solução que o Cristo encontrou para que nós tivéssemos tempo para chegarmos a um equilíbrio maior em nossas relações sociais e coletivas. E também ele falava da possibilidade que seria aberta pelo Cristo às outras comunidades de outros planetas de chegarem ao mundo abertamente, se apresentarem, oferecendo-nos um novo patamar de entendimento sobre a ciência, sobre a filosofia e a religião. Por enquanto, eles são impedidos de se apresentarem abertamente por uma determinação do Cristo. Mas que se a gente conseguisse vencer esse período de 50 anos em paz, aí eles receberiam a autorização para se apresentarem a nós e, de alguma forma, contribuírem para o nosso avanço científico e tecnológico. Então, essa foi o depoimento praticamente. O que vocês acham desse depoimento aí? Bom, posso dar minha opinião? Deve dar. Bom, eu sempre fui fã de carteirinha do Chico Xavier, até porque minha família toda é Kardec. Eu nunca vi, tenho toda a coleção do Chico Xavier, muitos livros dele. E nenhum livro, inclusive no Pinga Fogo, que o Chico ia, eu era criança e acompanhava, nunca ouvi o Chico Xavier falar sobre isso. Eu acho que essa opinião dessa pessoa, conheço pessoas que trabalhavam com o Chico Xavier, e o próprio Chico dizia dos contatos que a mãe dele tinha com pessoas de outros planetas, depois de morta, entendeu? E o próprio Chico, né, se você olhar para ele, ele parece uma pessoa, uma consciência que veio de outro planeta para cá, né? Até pelas formas, né? Até pela forma física dele, né? E pelo conhecimento também, que ele tinha bastante conhecimento. Assim, talvez é a forma que a pessoa interpretou. Eu não concordo com isso, porque eu nunca ouvi em nenhum livro, em nenhum relato do próprio Chico, da boca do Chico, essa questão, né? Ah, tá. Quem falou aí, Joel, foi o Geraldo Lemos, né? Geraldo Lemos. Ele está falando. A gente não ouviu o Chico falando. A gente ouviu o Geraldo dizendo que o Chico falou. Disse, né? A sua opinião sobre isso, o que é? Olha, eu tive a oportunidade de entrevistar, no tempo que nós fazíamos o programinha de internet, duas pessoas que foram abduzidas, né? Realmente comprovado, saiu na mídia da época, eles foram bastante estudados na época, foi verdade. E uma dessas pessoas era testemunha de Jeová, que foi abduzida. Então, quando ele se viu lá dentro, hein? Quando ele se viu lá dentro, ele imaginou que aquilo eram demônios. Ele começou a recitar textos bíblicos, em cima de textos bíblicos, para o extraterrestre que estava à frente dele lá, né? E falava da Bíblia. Aí, quando o ET esperou ele terminar de falar, ele falou, o que é Bíblia? Ele falou, é o livro de Deus. Aí o ET falou, Deus não escreve livros. Falou isso? Falou isso para ele.
né? E ele era ancião das Testemunhas de Jeová. Então, era uma pessoa de posição, servo ministerial, se não me engano. E no outro caso, eles desconhecem a nossa cultura. É verdade, até porque uma coisa que o João está falando, eu concordo em gênero, número e grau, os ETs, eles não estão envolvidos com religião dessa forma, entende? Até hoje a gente vê muitas manifestações em centros espíritas, dizendo que eles vêm para curar e tal, mas eu queria até fazer um adendo, eu gostaria de conhecer realmente um ET que vem no centro espírita, que pelo menos me responda as perguntas simples. E quando você chega para ele e pergunta, olha, você é de que quadrante? Ele não sabe de que quadrante que ele é, entende? Então, eu acho que os ETs não estão envolvidos com a religião especificamente nossa. Isso é coisa nossa. Eu acho que é opinião pessoal. Então você acha que essa conversa que rolou aí um tempinho, que os ETs ajudam também nesses centros, isso é papo furado? Não, ele pode até ajudar, mas assim, não da forma que é colocado. Porque eles estão mais preocupados com a nossa biosfera, com o planeta Terra, não com algo pessoalzinho nosso, com o nosso eguinho pessoal. Eles podem ajudar, sim, no meu ponto de vista, Lu, porque isso está no campo das possibilidades, entende? Eles podem ajudar, claro, mas eu acho que eles estão preocupados mais com o planeta Terra, porque nós somos vizinhos próximos, nós somos descendentes deles, como caminha a humanidade, penso que sim, mas que eles estejam envolvidos diretamente com a religião, no meu ponto de vista de pesquisadora, acho que não. Existem duas vertentes, né? Você tem a ufologia científica, né? Que trabalha com fatos concretos, tudo certinho, conforme deve ser, e tem a ufologia também, que é paracientífica, né? Então, numa corrente é admitido que não uma pessoa da mesma dimensão que a gente, mas de outra dimensão, próxima da nossa, que seja também um extraterrestre, tenha contato com essa nossa população. Então, não vamos nem atacar a pedra de um lado nem do outro, claro, porque está no campo das possibilidades. É o campo né? das possibilidades. Isso realmente não é uma verdade, isso é uma colocação, né? Eu penso, a colocação do Geraldo, embora eu respeite bastante, penso que seja o entendimento que ele teve da conversa com o Chico. Porque quem assistiu Pinga Fogo, quando o Chico Xavier fala sobre a questão extraterrestre, ele diz claramente nos programas Pinga Fogo que os ETs se apresentariam e que ele não falou em nenhum momento que Cristo não deixaria, até porque eu acho que Cristo está mais envolvido com a questão intraterrena do que extraterrestre mesmo. Agora, eu vou procurar esse livro do Chico, no capítulo, que está citando o vídeo, porque eu só vi esse vídeo agora, né? Então, para confirmar se realmente foi escrito por Emmanuel. Não foi escrito. Ele deixou claro que não foi escrito. A Caminho da Luz, né? O Chico falou isso numa conversa com eles. Mas ele citou o parágrafo. Né? Mas nesse livro ele disse que não está escrito. Ele deixou claro que não está escrito. Mas então se não está escrito... Ele disse que o Chico conversou com ele numa conversa informal. Não, esse é o que ele trouxe. Mas assim, pensa bem, eu o não universo, posso dizer né? Que é mentira, também não Não, pode não ser é que seja mentira, pode ser a compreensão que ele teve. Cada um tem uma compreensão de um diálogo. Por isso que às vezes quem conta um conto aumenta um ponto, entendeu, Lu? Tá vendo? Não é verdade, pessoal? Pode ser verdade, pode ser mentira, Tudo pode ser apenas né? fruto da imaginação. Eu lembro disso, hein? Você já ouviu, né? Tá chegando ao fim o nosso papo, tão gostoso, viu? Mesmo, tão né? gostoso, mas assim... Toda a última quarta-feira, né, Ângela? Toda a última quarta-feira do mês, nós três estaremos aqui com vocês para discutir ETs, fenômenos e o que mais você quiser saber, tá? Com a colaboração das minhas amigas, vamos lá, falando. Roberta e Marcela. E o Marcos, querido, dando todo o nosso apoio aqui. Na próxima quarta, a gente vai estar aqui com muita novidade. Um beijo e até lá, aqui na TV Geração Z.